Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a líder de audiência. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias. Há quase 2 anos no ar, levando a você informações, matérias, notícias, todas aquelas informações que você não costuma ler e ouvir por aí, viu? Se você quiser acessar o nosso site, é chuville.com, receba as notícias direto no seu WhatsApp. E hoje o programa está muito interessante desse sabadão. Você que de repente está circulando aí pela 89 FM, escutando a 89 FM no seu carro, já deve ter se deparado com muitos imóveis, muitas casas antigas aqui em Joinville e região. E aí você está acostumado a olhar aquela casa, de repente você olha, ela está destruída, tá? Veio abaixo, né? Foi destruída e abrigou uma farmácia, abrigou um supermercado. E aí você se pergunta, poxa, aquele prédio era tão bonito, aquela construção era tão icônica, histórica, e de repente tudo veio abaixo. Então, sobre esse assunto, eu chamei aqui para conversar hoje a Anne Soto. Ela é arquiteta, urbanista e também é professora da Univille, especializada no assunto, né? E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Bem-vinda, Anne. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema tão importante para a cidade, né, e para o estado de Santa Catarina também, devido à relevância de Joinville. Pois é, Joinville fez aniversário agora, né, nesse mês, né, e muitos desses prédios históricos que vieram abaixo, né? Você aqui de Joinville de repente pode lembrar alguns prédios antigos aqui de Joinville, um especificamente que eu lembro muito, ali na Dr. João Colim, né? Na altura onde hoje é uma empresa locadora de veículos. Ali funcionou uma locadora de vídeos, no tempo que se locava vídeos, depois virou uma lanchonete, tipo uma grande lanchonete, e de repente do nada veio abaixo e hoje deu lugar a uma locadora de veículos. Só para citar um exemplo, né, de tantos imóveis e construções icônicas que tinham histórias de famílias que ajudaram a construir Joinville, e de repente tudo isso veio abaixo. Você, como arquiteto urbanista, essa é uma realidade que não é só de Joinville, né, Anne? Sim, infelizmente não é uma realidade local, né? Nós passamos por isso em várias cidades brasileiras e aqui no nosso caso de Santa Catarina também. E Joinville, por ter mantido por muito tempo essas características históricas, talvez aqui fique mais evidente, né, essas perdas. É muito triste mesmo, né? A cada ano nós vemos edificações históricas sendo demolidas. Porém, são assim a consequência de uma certa fragilidade de um instrumento de proteção que essas edificações tinham, que eram as unidades de interesse de preservação, que ao longo dos anos não foram devidamente protegidas através do inventário. Nós temos uma lei municipal que se chama a Lei do IPCJ, Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville, e temos a Lei de Tombamento. Aquelas edificações que foram protegidas por inventário ou por tombamento são as que a gente vê protegidas, algumas em mau estado de conservação, outras em bom estado. Porém, aquelas que ficaram nessa lista de UIPs ficaram desprotegidas e muitas delas tiveram liberação por parte do poder público para a sua demolição. Claro que de forma legal, ou dá para dizer que teve alguns erros aí? Algumas de forma legal e outras, eu diria a minoria, de forma irregular, né, de algum proprietário que, por falta de conhecimento ou não, fez a demolição. E o que é feito com esse proprietário que acabou demolindo de forma ilegal esses imóveis? Esse proprietário, ele sofre um processo, passa por um processo judicial, né? E muitas vezes assina um termo de ajustamento de conduta, ou com multa, ou com ações reparatórias. No caso de destruições parciais ou alterações, né? Obrigado a fazer o restauro, a retomar suas características, ou no caso de destruição, ele vai responder por um processo e vai responder criminalmente por isso. Então é bastante sério. Isso, a gente vê, Anne, aqui em Joinville, não muito raro, né, de vez em quando a gente nos surpreendemos com imóveis antigos pegando fogo no meio da noite. Nossa, é muito engraçado, né?
com um tom de ironia mesmo, que esses imóveis amanheçam aí pegando fogo. Entra nessa característica que você citou agora há pouco, desses imóveis irregulares e que, de uma certa forma, o proprietário tenta driblar esse tombamento do patrimônio? Sim, Joinville é conhecida por esses incêndios, infelizmente. Isso é muito triste, já faz alguns anos que esses incêndios acontecem. Nós não temos como afirmar, né, se são incêndios criminosos ou não, né, se foram intencionais, mas é muito curioso que esses incêndios aconteçam em edificações protegidas. É claro que nós temos toda uma questão de alguns problemas também sociais, não só em Joinville, em que você tem ocupação, né, por usuários de droga, né, e que eventualmente podem ocasionar esses incêndios. Mas a gente tem também casos de grandes edificações tombadas, né, de propriedade do município, como a Cidadela Cultural Antártica, que sofreu aquele grande incêndio, né, infelizmente, que foi bastante destrutivo para um bem tão importante da cidade. Então, nós não temos acesso aos resultados dessas investigações, né? Isso porque foi um caso antigo, né? Se não me engano, 2013, por aí, né? Foi muito antigo, então o resultado não foi publicado ainda. O da Cidadela, se eu não me engano, agora eu não me recordo a data, não me recordo. Mas faz muito tempo, né? Já deveria ter sido publicado alguma coisa. Pelo menos nós, dentro, assim, né, dessa área não tivemos acesso. E também tivemos recentemente uma edificação ali perto do Museu Nacional de Imigração, que também teve um incêndio. Era uma edificação protegida, bastante interessante, mas que estava abandonada por muito tempo. Então, a responsabilidade da manutenção dos bens privados tombados é dos proprietários. Claro, a prefeitura ela tem o dever de fiscalizar, cobrar, né, que sejam mantidos. Só em casos em que há a comprovação de não ter condições financeiras por parte desses proprietários, e aí sim a prefeitura pode assumir essa responsabilidade, né? Mas os proprietários, eles precisam manter esses imóveis, e caso não possam manter, eles têm a opção de vender, né, de passar adiante, né? Não é por vender seria menos pior do que derrubar, hein? Exatamente. Para descaracterizar o aspecto histórico e tudo. E a gente tem visto muito isso de esses prédios saírem de cena para entrar praticamente a mesma coisa, né? O mesmo estabelecimento, com o mesmo formato, com a mesma aparência, né? O que limita bastante a qualificação, né? A diversidade, né? Infelizmente, nós vemos edificações sem muita qualidade arquitetônica, né, sendo construídas em lugar de edificações históricas, então não há muito sentido em destruir um patrimônio ou deixar que ele vá se destruindo aos poucos pela negligência, e substituir por uma arquitetura que você vê em qualquer lugar, né, do país. Então a nossa cidade vai perdendo essa identidade, vai perdendo essa qualidade urbana, qualidade arquitetônica, e também vai perdendo a memória, né, que faz parte aqui da população, né, e que traz uma sensação de pertencimento, né, de você se orgulhar da sua cidade, de você poder transitar pelas ruas e recordar de fatos, né, de personagens, enfim, né? Então, a preservação do patrimônio é muito importante também por essas outras questões. Resgate, né? Wani, e que o cidadão que estiver ouvindo aqui 89 FM, nos assistindo pelo YouTube, esse programa também está sendo transmitido pelo YouTube, como é que faz? Vê uma construção que está sendo demolida, ou alguém que está botando fogo, ou pegou fogo em uma casa, se está sabendo de alguma coisa e quer denunciar, como é que faz? Pode fazer denúncia para a Secretaria de Cultura, né, do município, que é a responsável, né, pela gestão desses bens, também pela ouvidoria da Prefeitura Municipal, ou através do Ministério Público. O Ministério Público também atua com esse papel de cobrar, inclusive da Prefeitura, né, que ações sejam tomadas. Então, acredito que essas três opções são as mais viáveis, né? Maravilha, Anny. Olha, eu quero te agradecer. Nosso papo aqui é rápido, né? Para não cansar os nossos ouvintes, mas muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa, Anny. A gente está aberto a qualquer
oportunidade, que você queira ir para mostrar para a gente novidades no setor, e a gente espera que realmente a preservação do patrimônio não seja perdida ao longo do tempo, né? Só para finalizar aí, só, né, para não só trazer coisas negativas, né, a gente tem exemplos bacanas que estão acontecendo na cidade de recuperação do patrimônio, como uma antiga igreja, né, que se transformou em um bar e casa de shows, que tem um grande público, né, está sendo um sucesso, um bem inventariado, patrimônio histórico, e agora estamos em fase de finalização de um projeto, né, privado, que é de uma livraria, bar e café, num bem tombado também aqui no centro de Joinville, na esquina da rua Itajaí com a rua 7 de setembro. Então, Maravilha. logo, logo vai ser inaugurado. Que bom, e parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Obrigada. E para você que nos escutou até agora, obrigado aí pela sua audiência. Como eu falei agora há pouco, acesse o nosso canal do YouTube para escutar e assistir esse programa na íntegra e também compartilhar com todas as pessoas que você acha que seria importante chegar essa informação, tá bom? Acesse as nossas redes sociais, @Chuvilinotícias, e o @Chuvilinotícias também é onde você procura no canal do YouTube, tá certo? Até o sábado que vem com mais um programa Café com Chuvili aqui na Líder de Audiência. Tchau, tchau! Café com Chuvili. Café com Chuvili.